nome é Ideliz, eu faço parte da equipe do Centro Espírita Mansão da Esperança, que a gente com muito carinho chama de SEMI. E hoje, no projeto Fonte Viva, a reflexão é sobre o tema Sois a Luz, que é a lição 105. Então, lembrando que o Fonte Viva é um livro escrito por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Antes de iniciarmos, vamos à nossa oração. Então, nesse momento, vamos nos ligando ao nosso mentor espiritual, também chamado de anjo da guarda. Vamos deixando que este amigo nos envolva na sua luz, no seu amor, no seu carinho. E junto dele, vamos seguindo as esferas mais altas, até Maria, Mãe de Jesus, que nos envolve o coração, a mente, permitindo que os nossos sentimentos e os nossos pensamentos se elevem para que possamos chegar até o nosso Mestre, que é Jesus. Diante de Jesus, vamos agradecendo pelo seu exemplo de bondade, de amor a toda a humanidade, que é o seu legado. Vamos agradecendo a Jesus e nos dirigindo a Deus, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Então, para a gente iniciar a nossa reflexão, eu vou ler o trecho que Emmanuel coloca do Evangelho e que fará, que é a partir desse trecho do Evangelho que ele vai fazer a sua reflexão. Então o trecho é: vós sois a luz do mundo. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Faz parte, portanto, do Sermão do Monte. Quando Emmanuel inicia a reflexão dentro deste capítulo, ele começa dizendo, se referindo aos discípulos de Jesus. E a primeira coisa que a gente pode pensar é quem são os discípulos de Jesus. A palavra discípulo significa aluno, aquele que segue um mestre. Aquele que busca aprender com este mestre, mas mais do que aprender, é vivenciar. Não é apenas um aprendizado intelectual, é um aprendizado que nos coloca numa vivência, no colocar em prática os ensinamentos do mestre. Então, todos nós que nos denominamos cristãos e que buscamos seguir Jesus, somos seus discípulos. Somos aqueles que buscam, de fato, de coração, de maneira empenhada, colocar em prática os ensinamentos que Jesus deixou para toda a humanidade, seguir o seu exemplo. E o exemplo de Jesus é sempre um exemplo do que significa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse é o exemplo de Jesus, em todos os seus atos, em todas as suas reflexões, em todos os seus ensinamentos, estão presentes este amor. Muito bem. Então, o discípulo é aquele que coloca em prática ou busca colocar em prática esse ensinamento de amor ao próximo. Por que é importante a palavra busca? Porque nós estamos em aprendizado. Todos nós que buscamos seguir o Mestre Jesus estamos em aprendizado. Nós não somos como ele e não estamos à altura do Mestre. Portanto, vamos falhar. Vamos, muitas vezes, nos equivocar nos nossos atos, errar gravemente às vezes, mesmo tentando fazer o nosso melhor. Isso faz parte
do nosso aprendizado, porque toda vez que a gente tenta colocar em prática alguma coisa e a gente ainda não sabe fazer, a gente vai errar. A gente é como uma criança pequena quando está aprendendo a andar. Ela sabe que ela precisa fazer, mas ela ainda não consegue fazer. Então, muitas vezes ela cai, ela rala o joelho, ela levanta, ela cai de bumbum no chão. É uma criança aprendendo a andar. E nós somos como essas crianças aprendendo a andar. E esse é o discípulo. Então, o discípulo vai falhar. O discípulo tem falhas, ele não é o mestre. Muito bem. E qual é a missão do discípulo que Emmanuel está aqui discutindo? É o de ser a luz do mundo. Então, o que significa ser luz? O que é luz na nossa vida? A luz é algo que ilumina os nossos caminhos. Isso é uma metáfora para que a gente, através do Evangelho, consiga olhar para a nossa vida e pensar de que forma o Evangelho ilumina a nossa caminhada, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não esmoreça, para que a gente consiga fazer aquilo que Deus espera de cada um de nós dentro das nossas vidas, dentro daquilo que a gente está vivenciando aqui nesta encarnação. Outro papel da luz é, além do discernimento, acolher, abrandar, amenizar, né? Então, dissipar as trevas, nesse sentido de, muitas vezes, o nosso coração está tão cheio de dores, está tão dolorido. Às vezes, as experiências pelas quais nós estamos passando são experiências em que a gente se sente sem luz e a prece, a conexão com o Mestre, traz então luz para o nosso coração, para que a gente possa irradiar um pouco ao nosso redor. Normalmente, nunca estamos sozinhos numa provação. Sempre há pessoas que estão conosco passando pelo mesmo problema ou nos acompanhando nos problemas pelos quais estamos passando, como a nossa família, como os nossos amigos, como aqueles que estão no trabalho. Então, quando a gente ilumina e dissipa as trevas que estão dentro do nosso coração, a gente clareia, a gente varre essas sombras de dentro de nós com este conhecimento, com esta luz, a gente exemplifica ao nosso redor. Mas muitas vezes, este varrer as sombras é quando a gente acolhe um amigo, quando a gente acolhe alguém da nossa família, quando a gente abraça alguém que está em sofrimento, também nesse momento estamos dissipando as trevas que não estão dentro de nós nesse momento, mas que estão nas pessoas que estão próximas de nós. Isto também faz parte do trabalho que a luz emanada pelos discípulos pode levar o conforto, né, o acolhimento, o dissipar, varrer as sombras, como nas palavras de Emmanuel. Evita a morte, é uma palavra usada por Emmanuel dentro do texto. A luz traz a salvação. Salvação aqui tem duplo significado. Quando a gente abraça alguém que está em profunda tristeza e de alguma forma a gente ajuda esta pessoa no seu caminhar, a gente evita maiores tragédias. E nesse sentido, a salvação tem relação com a vida imediata, com a vida que a gente está levando aqui no planeta Terra, a vida relacionada à encarnação. Mas também tem a ver com a salvação para a eternidade. Como assim, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a gente abre, traz luz para um problema e a pessoa não falha, a pessoa ao nosso redor ou a gente mesmo, quando a gente não falha, quando a gente consegue seguir de acordo com a ética proposta por Jesus, a ética de amor e de amor ao próximo e a Deus, quando a gente consegue seguir no caminho com esta ética, nós estamos também salvando-nos e salvando aqueles que estão ao nosso redor, salvando no sentido de não errar, de não incorrer em débitos, em culpa, em remorso posterior, porque não estaremos errando.
Então, neste sentido, é uma salvação que nos coloca no sentido da salvação para a vida eterna, como seres imortais, né? Então, a salvação aqui tem duplo sentido, e os dois sentidos são fundamentais. O segundo, da salvação para a vida eterna, prioritariamente, muito mais importante do que as questões relacionadas com o corpo de carne, embora essa também seja essencial. Muito bem, então esse é o papel da luz. E aí, Emmanuel explica que não existe luz sem consumo de energia. Para fazer a luz, ele dá esse exemplo no texto: a candeia consome o óleo, que é colocado ali, esse óleo vai queimando e ao queimar ele produz a luz, a chama, né? A chama que brilha e traz a luz. A hidrelétrica consome ou produz energia elétrica que chega às nossas casas. Sem essa energia, sem o consumo da energia elétrica, a gente também não tem luz elétrica, luz das lâmpadas, dessa lâmpada aqui nesse momento que está iluminando o ambiente para eu poder falar. Então, a luz, ela consome uma energia. Qual é a luz que o cristão ou o discípulo de Jesus consome? A luz do sacrifício. A luz provém do sacrifício. Sacrifício é o quê? Primeiro, o sacrifício é o sacrifício do nosso egoísmo, da nossa falta de boa vontade, da nossa preguiça, enfim, dos nossos defeitos. Quando a gente tenta superar os nossos defeitos, quando a gente age de maneira a conter os efeitos danosos que os nossos defeitos, a nossa raiva tem nos semelhantes, a gente já está sacrificando algo. E muitas vezes, porque às vezes a gente está tão irado que conter essa ira é um esforço quase sobre-humano. Então, esse é o primeiro sacrifício. O segundo sacrifício é o sacrifício que a gente realiza pelo trabalho. Pelo trabalho, a gente tem que ser, muitas vezes, abnegado, desenvolver abnegação, paciência, discernimento no processo. Então, vou dar alguns exemplos. Se a gente tem uma pessoa doente na nossa casa e a gente está tratando desta pessoa, porque ela precisa, porque é nossa necessidade realizar um bom trabalho e cuidar bem da pessoa que a gente ama. Quando a gente está fazendo isso, a gente às vezes precisa de um aprendizado intelectual mesmo, ouvir o médico, entender quais são os procedimentos, colocar em prática e buscar o remédio na farmácia. Enfim, são muitas ações que nós vamos realizar a partir de um certo conhecimento que a gente precisa desenvolver. Mas também exige que a gente desenvolva virtudes, porque fazer todo dia a mesma coisa durante anos é algo que muitas vezes nós não estamos preparados e que a gente precisa ir durante o processo se preparando, porque a gente vai abrindo mão de final de semana, porque a pessoa não pode sair de casa, de ir passear com a família, porque naquele momento impossível novamente sair de casa. Cozinhar uma comida que nem sempre a gente gosta, mas é o necessário naquela condição, então a gente vai fazer um outro tipo de comida e por aí vai. E são coisas que fazer uma vez ou outra não nos custa nada, mas ao longo de anos isto tem um peso que a gente vai dizendo que já é um peso, que é um sacrifício grande. Mesmo que a pessoa faça com amor e não sinta de forma a chamar isso de sacrifício. Muito bem, mas o sacrifício, ele não pode ser algo imposto, nós não vamos aumentar a carga disso. Então, porque o cristão, então a gente pode pensar assim, porque exige espírito de sacrifício, então eu vou ficar aumentando aqui as minhas doses de sacrifício e aí eu vou para o céu. Não é assim que funciona, gente. Não é desse jeito.
As provas são para pôr a nossa inteligência e desenvolver virtudes. Então, as provas e o espírito de sacrifício está em realizar aquilo que Deus traz para a nossa vida. E buscar o fim desta prova, aprendendo, desenvolvendo as virtudes necessárias para que ela deixe de ser uma prova, para que ela se resolva, e é nesse sentido que existe o espírito de sacrifício, de busca pela superação de um problema. Então, eu vou contar uma historinha que de alguma forma ilustra isso que eu estou querendo falar. Então, no sentido de explanar, de explicar o que Emmanuel traz na reflexão dele. Então, existia um discípulo que estava andando pelo deserto junto com o seu mestre. E os dois estavam usando um camelo. E eles caminharam e eles estavam seguindo em direção a um oásis. Quando eles chegaram nesse oásis, eles já era de noite e eles estavam muito cansados, os dois. Então, o mestre vira para o discípulo e fala: olha, nós vamos montar acampamento aqui e é necessário que a gente, durante a noite, a gente se reveze para cuidar do camelo, para o camelo não fugir. E o discípulo, então, falou: tudo bem, mestre, pode dormir primeiro, eu cuido do camelo. E o mestre, então, vai para a tenda e vai dormir, vai descansar no primeiro turno, do que seriam os 2 turnos durante a noite para cuidar do camelo. E aí, a noite vai seguindo o seu curso e o discípulo também estava bem cansado. E aí ele começa a pensar assim: mas eu vou passar a noite, eu não estou aguentando. Eu preciso fazer alguma coisa, o Camilo não vai fugir. Para que ele vai fugir? A água está aqui. Imagina, acho que a gente está criando problema onde não existe. E aí ele começou a pensar várias coisas, e aí ele disse para si mesmo: bom, eu vou então rezar para Alá. E Alá vai então cuidar do camelo. E ele então fez uma prece para Alá e foi dormir. O mestre acordou no seu horário, que era para fazer a troca de cuidados com o camelo, com o discípulo, né? Então, ele acordou no meio da noite e foi lá para cuidar do camelo e trocar de posição com o discípulo. Qual não foi a sua surpresa quando ele percebe que o camelo não estava mais lá e nem o discípulo? Ele foi na tenda do discípulo e viu que o discípulo estava dormindo. E aí ele acordou o discípulo e perguntou: o que aconteceu? O camelo não está mais aqui. Você fez alguma coisa? Ele: não, eu coloquei um camelo nos braços de Alá e fui dormir. E aí o mestre fala para o discípulo: bom, é verdade que a gente deve confiar em Alá. Entretanto, Alá não tem outros braços a não ser os seus, né? A não ser os nossos. Então, essa história, ela nos fala, ela nos mostra o que é, de fato, o sacrifício. Então, olha só, discípulo e mestre estavam caminhando no deserto. Caminhar no deserto exige uma série de precauções. Exige levar água, ter uma montaria adequada que aguente longas distâncias, ter uma roupa apropriada para o deserto. Isso, por si só, já representa uma espécie de provação. Se preparar para esta provação faz parte do papel de qualquer pessoa que viva num ambiente desses. Bom, essa já é, por si só, uma dificuldade imensa. Saber para onde ir para que possa chegar até o oásis também é algo que a pessoa precisa aprender, ou seja, ter um rumo, um local para onde ir, para chegar ao fim de uma jornada. Mas ali o oásis não é exatamente o fim, significa uma interrupção de uma jornada bastante complicada, porque é estar no deserto. Parar ali exige precauções, exige que a gente continue atento,
exige do discípulo e do mestre uma atenção às necessidades do momento. Também faz parte desta aprovação, portanto, faz parte de cada um deles cumprir o seu papel ali. Cuidar do cabelo fazia parte desse processo. Ao longo da jornada, também no oásis, para que o camelo não se perdesse, para que eles não perdessem o seu meio necessário para terminar de atravessar o deserto. Quando o discípulo deixa de realizar a sua parte, ele age por preguiça ou por excesso de cansaço ou por falta de vigilância. Nesse momento, ele precisava estar vigilante. Ele precisava sacrificar as suas horas de sono. Era necessário. Mesmo que depois ele pudesse dormir durante o dia ou se cuidar depois. Mas naquele momento, aquele sacrifício era necessário. A situação, o contexto trouxe aquilo que era necessário, o sacrifício necessário para o discípulo naquele momento. Ele errou, e aí eles perdem aquele meio absolutamente necessário para terminar a travessia no deserto. Então, é nesse sentido que está o espírito de sacrifício. É a gente entender o que a situação em que a gente está exige de cada um de nós. Qual é a ação que eu necessariamente preciso realizar para cuidar, para com discernimento trazer à luz a minha família, no meu local de trabalho, para a minha saúde, para a minha vida de forma geral. Então, nós todos não precisamos buscar aumentar a carga que temos na nossa vida. Não é isso, não é desse sacrifício que não faz nenhum sentido e que não traz benefício a ninguém. Não é deste sacrifício que Emmanuel está falando. Emmanuel está falando do sacrifício daquele que se sacrifica para cuidar daqueles que estão ao seu redor. E a própria vida e a própria situação em que a gente está imerso vai nos mostrando qual é essa necessidade. Claro que às vezes essas necessidades, esse sacrifício pode ser ampliado no sentido de atuar na comunidade, de entender as dificuldades que outras pessoas que não estão no nosso âmbito de deveres e obrigações, vamos chamar assim. Mas o primeiro espírito de sacrifício, aquele que realmente nos compete, é aquele que está no âmbito das exigências que a vida traz para cada um de nós. Né? Este é o principal espírito de sacrifício exigido ao cristão. Portanto, se nós conseguirmos entender qual é o deserto pelo qual estamos passando, quais são os meios e equipamentos que precisamos preservar para continuar a nossa jornada com qualidade, com tranquilidade, da melhor maneira possível dentro da terra, ou seja, que a gente entenda quais são os meios, entender como cuidar daquele camelo dentro daquele oásis, né? Que a gente consiga entender para onde estamos indo. Que a mensagem de Jesus nos diz para onde estamos indo, para a nossa salvação, se seguirmos o mandamento, ama a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, esta é a mensagem. Emmanuel termina o texto dizendo que a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Esse é o papel do discípulo para a sua própria vida, para a vida de todos aqueles que estão ao redor dele. E é desta forma que então precisamos viver a nossa vida buscando trazer essa luz para dentro de nós, que é única e exclusivamente tentando seguir da melhor maneira possível, com o maior amor possível, o exemplo que Jesus deixou para a gente.
Então, agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma excelente semana e vamos encerrar a nossa reflexão com as nossas vibrações. Então, vamos fazendo vibrações por todo o nosso planeta Terra, vibrando para que haja luz, paz, equilíbrio dentro de nós e em todos os corações humanos encarnados e desencarnados neste planeta. Vamos vibrando para todo o nosso país, para o nosso povo, vibrando pela nossa família, por aqueles que dependem de nós, por aqueles aos quais precisamos nos dedicar, e vibrando finalmente para nós mesmos, para que sempre busquemos ampliar o nosso conhecimento de Jesus, vivenciando-os da melhor maneira que pudermos. Que assim seja, graças a Deus. Ótima semana a todos, fiquem